Fala galera, aqui é Viver Dividendos, dia 27 de outubro de 2019, nós estamos falando aqui da Alemanha e o vídeo de hoje é mais um vídeo da série Meu Próprio Negócio. Para quem tá passando pelo mesmo problema que eu falei aqui em cima no topo, no título do vídeo, que é a dificuldade de fazer com que seus funcionários cheguem no horário certo, meu amigo. Esse vídeo aqui vai ajudar você que empreende aí e passa por esse mesmo problema. Talvez você não empreenda e queira saber aí como resolver essa situação, como que a gente resolveu essa situação. Então vale a pena você se ligar até o final desse vídeo que a gente vai explicar para vocês aí, passo a passo o que a gente fez, como foi evoluindo essa situação aí para chegar nessa conclusão aí e como que as lições que a gente tirou disso tudo. Beleza? Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou fazer uma pequena introdução aqui, porque muita gente chega e fala: meu Deus, esse cara de máscara, tô com medo, tô com medo. Bom, a gente tem um blog que chama viverdividendos.org. Esse blog, o core business desse blog é finanças. Então a gente fala sobre mercado financeiro, mais especificamente eu ensino brasileiros a investir na Bolsa Americana. Você aí do Brasil, vou te ensinar a abrir uma conta, mandar o dinheiro para lá, comprar as ações, fazer imposto de renda, analisar a empresa, enfim. Tem muito conteúdo aqui no blog sobre isso. E sabe que é o melhor de tudo? Gratuito, meu amigo. Você não vai pagar nada por isso. Então, tem um postzinho aqui, primeiros passos. Você entra lá, começa a pesquisar lá sobre esse assunto. Tem bastante coisa lá. Beleza? Por que da máscara? Muita gente pergunta, né? Bom, a gente publica informações pessoais aqui nessa parte aqui de orçamento, aqui no alto, aqui ó, do lado do clima, você vai ver orçamento, lá tem um monte de post lá sobre finanças pessoais, então eu coloco lá minhas receitas, quanto eu ganhei, quanto eu gastei no mês. Então, como o Brasil é aquele país extremamente seguro, apesar de eu não estar aí, né, mas de vez em quando eu vou para aí, então às vezes acaba a gente tendo que usar a máscara aí para se proteger um pouco, né. Bom, a gente vai fazer um vídeo de hoje falando da série Meu Próprio Negócio. Para quem não conhece essa série, eu tenho uma software house. Software house é uma empresa que fabrica software. Então eu crio software. O meu foco é pequeno negócio, pequeno varejo. É aquele mercadinho de bairro, aquela lojinha de roupa, aquele material de construção lá pequenininho no seu bairro. Esse cara é o meu cliente foco, né? Então eu atendo esse tipo de gente. E eu resolvi compartilhar essas experiências empreendedoras aqui no nosso blog para poder mostrar para vocês os desafios que a gente está tendo e como que a gente está fazendo para resolver eles. Um desses desafios, um desses problemas que a gente teve que enfrentar é esse daqui. Os funcionários chegam atrasados. Então, são às vezes problemas pequenos, mas que às vezes muita gente às vezes bate cabeça para conseguir resolver e não consegue. Igual a gente, demorou um tempo aí para chegar nessa solução. Então a gente vai trazendo aí dia a dia. Já estamos aí no vídeo 32, esse vídeo é o vídeo 32 da série. E tem bastante coisa aí da série aí, muita água rolou debaixo dessa ponte aí. Dei uma acompanhada nos vídeos passados aí para vocês saberem aí. Beleza, pessoal? Então acho que deu para fazer essa pequena introdução aí da questão do viver de dividendos aí, ó. Já somos aí 5.472 pessoas que querem viver de dividendos e vem acessando aí o nosso conteúdo. Bom, vamos ao que interessa então. Falando especificamente dessa questão dos funcionários, mas antes de a gente entrar nesse assunto, a gente precisa de ponderar alguns pontos aqui antes de abordar esse tema. Primeiro é o seguinte, tem que ter casos e casos, né? Tem aquele caso daquele funcionário que chega regularmente no horário, frequentemente chega regularmente, e às vezes um dia ou outro o cara de repente perdeu o ônibus, ou às vezes acordou mais tarde naquela semana. Pode acontecer do cara atrasar. Isso aí eu não vejo problema. Eu vejo totalmente normal com relação a isso, tá? Isso aí não é um assunto aqui nosso. O assunto é daquele funcionário que regularmente vem chegando atrasado. Então a gente tem esse problema lá, tínhamos esse problema lá na empresa. O funcionário chegava às vezes 30 minutos, 40, tinha cara que chegar mais de uma hora atrasado. E tipo, não era uma vez só não, tipo, frequente. Então é uma coisa complicada. Além disso, tem a questão do setor, né? Por exemplo, lá nós temos alguns setores específicos lá dentro da empresa. O setor de desenvolvimento. Não há necessidade de eu chegar para os programadores e falar para eles, cara, você tem que estar aqui 8 horas e tem que sair às 18. Eu não preciso de fazer isso. Apesar de que tem muitos empreendedores que travam o horário de funcionários que não tem necessidade de terem um horário fixo de entrada e saída, né? Eu falo com a galera do desenvolvimento, falo, vocês têm liberdade, tipo, chegar para mim e falar assim, porra, Viver,
eu quero passar a entrar 11 horas e, sei lá, sair às 9. Enfim, não sei se daí é a mesma quantidade de horas, mas chutei alguma coisa aqui. Então, assim, eu dou liberdade para eles. A galera do desenvolvimento, apesar de ter essa liberdade, por incrível que pareça, né, cara? Pra você ver como é que são as coisas, né? Se eu não tivesse dado essa liberdade pros caras, os caras estavam reclamando. Pô, tem que ficar entrando 8 horas, saindo às 18. Aí eu cheguei, conversei com eles há um tempo atrás, bastante tempo já. Aí eles falaram, não, eu prefiro ficar no meu horário. Eu falei com eles, pô, cara, se vocês quiserem chegar mais tarde e saírem mais tarde, beleza. Porque eu, por exemplo, eu não gosto de trabalhar de manhã. Se eu falar pra mim que eu tenho que acordar 8 horas, eu vou ficar de cara feio contigo. O meu negócio é isso aí, ó. 3h51 da madruga aqui na Alemanha. Cá estou eu fazendo vídeo com vocês aí. Então, o meu esquema é esse daí, meu amigo. É madrugada fora fazendo vídeo. Fazendo vídeo, trabalhando, programando. Não gosto de falar que acordar cedo na minha praia, não. Quando eu tava lá no Brasil, inclusive, eu, tipo, chego quase 11 horas, 10 e pouco lá na empresa, mas também saio mais tarde, entendeu? Mas acordar cedo não é minha praia, não. Então eu sou um cara que gosta de trabalhar de noite. Então às vezes tem um desenvolvedor que gosta também de trabalhar à noite. E não há necessidade do cara chegar lá 8 horas. Pra que o cara precisa estar lá 8 horas, entendeu? Ele tem que cumprir a quantidade de horas que eu tô pagando pra ele, mas ele não precisa chegar naquele horário. Ou pode de repente tirar um horário de almoço menor, sair mais cedo. Sou flexível com relação a isso. Mas é um setor que não há necessidade do cara aprender isso. Tem muito empreendedor que prende essa situação. Então é até bom você ver, analisar cada funcionário de um jeito que isso tem uma vantagem competitiva, né? Você às vezes tem problema de concorrentes que vão lá pegar seus funcionários, né? Você colocando uma flexibilização no horário do cara, pô, você já inibe o cara de ter que, se ele for tentar pegar seu funcionário, ele vai ter que pelo menos oferecer a mesma coisa, entendeu? Então já é uma proteção aí para evitar que um assédio de concorrente em cima dos seus funcionários, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você precisa de analisar aí no seu tipo de negócio, ver se encaixa, né, também, né? Por exemplo, a gente tem um outro setor, que é o setor mais problemático nosso nessa questão de atraso, que é o setor do suporte. O setor do suporte não tem jeito, galera. Por exemplo, a gente atende lojas, né, tipo, comércios, né, pequenos comércios. Então, o cara lá tá abrindo a loja dele de manhã, e de repente o computador dele não liga. Aí ele acha que é problema do software, ele quer ligar para a empresa do software e perguntar, pô, meu computador aqui não tá ligando, não sei o quê. Tem que ter alguém lá para atender o cara, falar, olha, esse aí é problema do seu computador, ligar pro técnico lá, que mexe no computador, né, coisa. Só que se não tiver ninguém lá, o cara fica pistola. Então, deu 8 horas, tem que ter alguém lá para atender o telefone, abrir o chamado, fazer alguma coisa do tipo. Então, a galera do suporte não dá para chegar atrasado. E por incrível que pareça, quem chegava mais atrasado era a galera do suporte. Então, a gente ficava naquela luta gigantesca para fazer os caras chegarem no dia, entendeu? Porque aí você falava com o cara funcionava bem uma semana, passava 2 semanas depois, o cara tava chegando atrasado de novo. Aí você passava uns meses, tinha que falar com ele de novo. Pô, é chato, é cansativo, né, cara? Tem cara que, tipo assim, é perfil do cara. Porque tem maluco que o cara chega na hora, você não precisa nem mandar, entendeu? Agora tem aquele cara que é enrolado. Só que, pô, você vai fazer o quê? Você já falou 3, 4 vezes com o cara. O cara não resolve, velho. Você vai ter que demitir o cara, não tem jeito, entendeu? Só que como é que você demite o cara? Sendo que, pô, você gastou um dinheirão treinando aquele cara. Passou no treinamento, o cara tá lá há tantos anos, conhece um monte de problema e resolve, às vezes é um funcionário exemplar. Porra, você vai demitir o cara porque chegou meia hora atrasado? Pô, não faz sentido na minha cabeça, entendeu? Então você tem que ter senso de proporção, né? Você fica puto porque o cara chegou atrasado, mas, porra, não é um motivo pra você mandar o cara pra rua, né? Então, aí ficava naquela briga, né? A gente ficava, tipo, igual cortar cabelo, né? De vez em quando você tem que ir lá cortar cabelo, de vez em quando tinha que ir lá chamar a atenção deles, que a galera tava chegando muito atrasada. Aí era estressante, né? Porque estressava o gerente, estressava eles, tem que ficar ouvindo, estressava o cara que chegava em dia e não precisava estar ouvindo e tinha que ficar ouvindo aquilo. Então é estresse para tudo quanto é lado. Bom, vamos recapitular um pouquinho a coisa para vocês entenderem como que a gente achou a solução para isso, né? Porque às vezes o cara, é muito comum, né, a gente ver esses empreendedores de palco, essas coisas, né? Os caras falando assim, não, empreender é fácil, empreender é moleza, você faz isso, faz aquilo. E, pô, tudo funciona nesse empreendedorismo desses caras, né, velho? É impressionante, né? Só que quem tá no dia a dia sabe que às vezes você vai fazer essa solução que eu tô mostrando pra vocês que a gente conseguiu, não surgiu assim de uma hora pra outra, foi uma evolução, né? Tipo, fomos fazendo uma coisa, aí vimos aquilo lá melhorou, mudamos pra outra, melhorou mais um pouco, até que a gente conseguiu chegar no ponto em que tá hoje, entendeu?
Só que esses caras aí da internet, eles postam como se, não, é muito fácil, faz isso aqui, fiz de primeira e deu certo, entendeu? Tipo, tudo dá certo, o mundo da fantasia, né? Quem empreende mesmo sabe que é uma tentativa e erro, né, meu amigo? Então, recapitulando a fita um pouco, para vocês entenderem como a gente chegou até aqui, lá no passado, quando a gente fez a fusão, porque para quem não conhece, eu tinha uma software house, e eu me juntei com uma outra software house da cidade, um pouco maior do que a minha, e nessa fusão, a partir dessa fusão que a gente começou a fazer algumas mudanças internas lá. Como é que funcionava antes, na época quando as software houses eram separadas? A minha software house, quando a gente se juntou, a empresa ela fazia o ponto no papel. Tinha um papelzinho, um cadernetinho que você comprava nessas papelarias da vida aí, que o cara batia lá, escrevia lá João e batia lá hora de início, hora final e pronto. O cara tinha que fazer o ponto na mão, né? E aí, pô, sentei com o Messi depois de uns meses da fusão, né? Falei com ele, pô, cara, a gente precisa melhorar isso aí, não dá pra ficar com o cara fazendo um ponto na mão, tipo, tem condições. E aí a gente pegou e começou a buscar um leitor daqueles digital, né? Você botava digital lá, ele fazia, registrava o seu ponto, né? Então, pô, já foi um avanço, né? Você tava no papel, passando para aquilo. A nossa ideia era o seguinte, pô, talvez com isso o cara, vamos dizer assim, porque o papel é meio difícil, né, de você monitorar se o cara tá batendo certo o ponto ou não, né? Pelo menos a minha digital não tinha como ele mascarar a hora, né? Era aquela hora que tava lá na digital. E para eles, assim, era uma mudança, né, de tecnologia. Então, a gente esperava que com isso eles parassem de chegar atrasado, né? Só que acontece? Os caras batiam um ponto e aquele ponto ficava registrado no aparelho. Só que para você tirar aquela informação do aparelho era muito difícil. Até pra gente, que era o gestor do negócio, visualizar era ruim. Tinha que espetar um pendrive lá, baixar na planilha do Excel, aí vinha no formato todo maluco lá o Excel do cara. Aí, pô, aquelas coisas chinesas, né, aqueles aparelhos chineses. O aparelho não foi nem tão caro, né, mas serviu de aprendizado, serviu de introdução ali pra equipe se acostumando, né. Aí a gente acabava que tinha que ficar espetando pendrive lá e fazíamos no começo, né, que era uma maravilha, né, todo mês fazia, depois foi diminuindo até que parou. Aí, por fim, tinha 4, 5 meses que eu já nem olhava mais aquela merda. Pô, cara, que espetáculo lá, baixar a planilha, calcular, não sei o quê. Aí acabava que eu desanimava. E era ruim pro funcionário, que o funcionário também ficava com um ponto lá e o cara não conseguia ver o que tinha batido, né. Então, assim, ficava aquela coisa meio... tinha porque tinha que ter, mas não trazia resultado, né. Aí eu tava com aquela parada na cabeça, né? Eu falei, pô, que processo da empresa, você tem que estar buscando melhorias, né? Você vai identificando ali o que tá ruim e o que precisa melhorar. A gente já tinha feito uma evolução do papel, foi pro meio da digital. Porém, não estava perfeito, eu vi algumas deficiências. E eu peguei e falei assim, pô, vou melhorar essa questão do ponto, né? Que é uma coisa que a gente tá com problema e usa muito, né? Aí eu peguei e falei assim, pô, a gente tem uma parada que a gente chama back-office, né, que é um sistema interno nosso, que a gente mesmo que desenvolveu, que ele controla tudo da empresa, os atendimentos que o técnico fez, o andamento dos projetos, do desenvolvimento, etc e tal. Eu falei assim, pô, vou botar esse ponto dentro do back-office. Aí desenvolvi, fiquei uns finais de semana aí desenvolvendo esse programa de ponto, e o cara entra lá no nosso site, quando loga, ele identifica que o cara tá com o ponto aberto ou não, aí abre uma telinha pro cara registrar o ponto dele, ele registra lá. Afinal, na hora que ele vai embora, ele fecha o ponto dele e pronto. Então, assim, não tem muito mistério. Fiz uns registros lá, uns relatórios lá para eles poderem acompanhando aquilo. Até então, beleza. Foi muito bom porque a gente conseguiu com isso implantar um controle melhor de horas, né, para o funcionário. Ele conseguia ver melhor as horas dele. E a gente criou um banco de horas, coisa que a gente não tinha antes. Então, tinha muitas vezes que o cara... Às vezes ficava um pouco depois do horário. Às vezes a gente dava uma compensação no final do mês, dependendo se fosse uma coisa muito recorrente pro funcionário. Porque lá todo mundo recebe um salário e uma bonificação de acordo com o desempenho de cada um. A gente trabalha muito com essa questão de meritocracia lá dentro, mas isso aí é muito forte mesmo, entendeu? Então a gente valoriza muito essa questão do desempenho de cada um. Então a gente leva vários critérios em consideração na hora de avaliar isso.
E às vezes a gente via, porra, aquele funcionário lá ficava direto, depois do horário e tal. Então a gente considera isso daí um ponto positivo, né? Eu particularmente adoro quando o cara, eu vejo com bons olhos, quando o cara tá ali dando sangue pra empresa, né? Tipo assim, você vê que o cara, porra, tá. O cara podia estar em casa, mas tá ali tentando resolver o problema da empresa. Eu gosto disso. Aquele funcionário que, tipo assim, chega no horário, bate o ponto, mete o pé e vai embora, eu não gosto. Eu observo cada um desses, eu sei o perfil de cada um desses lá na empresa. Eu, praticamente, não gosto desse tipo de cara. Eu gosto de ver aquele cara, tipo, tá depois do horário e, porra, eu vejo que o cara ainda tá lá ainda batalhando. Às vezes o cara tá resolvendo um pepinaço, às vezes de repente nem é um pepinaço, mas eu vejo que o cara tá ali dando sangue. Eu gosto disso, particularmente. Então, assim, a gente não conseguia, o cara não conseguia ter uma noção de quantas horas ele tinha de crédito na casa, ou se ele estava devendo hora, né? Geralmente o cara ficava devendo, porque a quantidade de horas que ele trabalhava na semana não cobria o mínimo por lei, né? Então, tipo assim, a gente sempre trabalhava menos do que o mínimo por lei exigia, né? Então, sempre ele ficava devendo hora pra gente. Mas às vezes acontecia um ou outro de ficar depois do horário e acabava zerando o quadro de hora deles. Aí agora com essa implementação desse projeto novo, a gente conseguiu criar um banco de horas, foi melhor para o funcionário, foi melhor para a gente, que a gente conseguiu ter um controle melhor disso. Então foi uma terceira evolução da coisa, né? Passamos aí por um próximo estágio, né, do negócio, né? E aí o que acontece? Baseado a partir disso, que a gente conseguiu ter um controle melhor, visualizar as informações melhor e tal, deixa eu ver se eu acho esse livro aqui. Bom, estou lendo esse livro aqui hoje atualmente, mas eu queria falar desse livro aqui não, é Thanks for the Feedback. Esse livro aqui é legalzinho, tá, pessoal? Mas o que eu queria falar é esse aqui de baixo aqui. Vou pegar aqui, aí pronto. É o livro do Bill Gates, meu amigo. O tio Bill escreveu esse livro aí, ó, Business, The Speed of Thought. Basicamente você vai achar esse livro aí em português, acho que é Empresa na Velocidade do Pensamento. Esse livro aqui do Bill Gates é um pouco velho, é lá de 1900 e bolinha lá. Tem alguma. Eu já tinha lido ele antes. Eu não tinha ele. Um amigo meu tinha me emprestado ele lá atrás, bem lá atrás. No comecinho, eu era jovem na época. Agora eu tô velho já. Mas quando eu era jovem, quando eu era mais jovem do que eu sou, eu tinha lido, um amigo tinha me emprestado. Aí eu falei assim, pô, vou fazer a releitura desse livro do tio Bill. A dica que eu peguei para resolver o problema tá aqui nesse livro. Mas é lógico, o Bill Gates não fez o que eu fiz aqui, né? Tipo, falar, para você resolver isso, você vai fazer isso, isso e isso. Ele escreveu de modo geral, mas eu peguei ideia por ali. Por isso que eu acho importante. Às vezes os caras me perguntam, qual é a recomendação de leitura que você tem? Eu sempre passo pros caras biografias, cara. Leia biografias. Principalmente se você quer empreender, quer saber como empreender. Não adianta você pegar livro daquele. Quando eu falo biografia, é biografia de cara que fez alguma coisa realmente, né? Aqueles livros daqueles coach maluco que porra, nunca tocou um negócio e escreveu um livro lá de como ficar milionário, entendeu? Então, assim, não é esse tipo de livro. Eu sou muito sério, eu sei que. Só eu abrir um parênteses aqui, né? Eu sei que existem coaches e coaches aí, né? Tem alguns caras que realmente fazem um trabalho sério, entregam resultado, mas são bem poucos. São bem poucos. A grande maioria desses coaches que você vê pela internet aí, esses caras felizmente o resultado é zero, meu amigo. Por quê? É porque os caras não vivem o dia a dia da parada. O cara que escreve, o cara faz um livro, fala bonitinho, os caras são excelentes em oratória. O cara se você entrar bambeado ali, o cara te leva. Esse dia mesmo, o mestre estava me mandando mensagem. O mestre é meu sócio, né, pra quem não conhece. O mestre ele tem um azar, né, para poder atrair esse tipo de gente para perto dele, né? Impressionante. Lembra que eu fiz uns vídeos aqui dos caras do comercial que fizeram quando eu cheguei, quando eu fiz a fusão. A primeira coisa que eu fiz foi arrancar esses consultores de lá. Mas o mestre encontrou esses dias com um coach da vida aí, né? E aí pegou e falou com o cara. Esses caras são, tipo, o nível de oratória dos caras é tipo 200, enquanto o seu é 80. Se você entrar de persuasão do cara é nível 200, o seu é 80. Se você entrar com a mente ali despreparado, o cara entra dentro da sua cabeça, mano. Os caras são bons nisso. E nisso eu tiro o chapéu, entendeu? Eu não sei fazer isso que eles fazem, mas nisso eu tiro o chapéu. Mas aí o cara falou com o mestre, e aí o mestre veio falando todo empolgado comigo, né? Eu falei, mestre, coloca o pé no chão, cara, vamos lá. Se você chega pra mim, mestre, e fala que, porra, Vivi, eu
tava conversando com esse coach aqui, pô, o cara trabalhou sei lá, na TOTUS, no suporte da TOTUS, o cara trabalhou, sei lá, no suporte da Gamatec, suporte da Eugene, sei lá, de algum suporte de algum lugar. Porra, ele tem algumas dicas pra gente melhorar o nosso suporte. Aí, porra, beleza, eu vou parar e vou botar meus 2 ouvidos assim pra ouvir, porque eu quero aprender com esse cara. É um cara do nicho, é um cara que tá ali, né, vivendo o dia a dia ali do suporte. Agora pega um cara que nunca empreendeu na vida, um moleque que saiu da faculdade lá de não sei do que, lá de administração não sei do que, e leu 3, 4 livros de empreendedorismo e acha que empreender é aquilo lá que tá no livro. Não dá, cara, não dá. Então, tipo assim, você quer seguir mesmo alguém que preste? Pegue livro de cara que empreenderam, velho. Pegue livro de cara que empreenderam. Especificamente, se você tiver livro de cara que empreenderam no seu nicho, no seu setor, né, no seu segmento que você atua, né. Então eu gosto muito de ler livros dos caras de tecnologia. Eu leio de tudo quanto é tipo de coisa, né? Mas biografia dos caras de tecnologia me atraem às vezes mais, entendeu? Então, assim, foque em leitura de livro de cara que... Primeira dica que eu dou aqui, fora do vídeo, né? Biografias de caras que empreenderam, que construíram algum negócio. Não fica lendo aqueles livros de coach, de autoajuda dos caras que, porra, nunca tocaram o negócio. Pesquisa primeiro antes pra saber o que o cara fez, entendeu? Então é isso. Bom, fechando aquele parênteses que a gente tinha aberto, a gente abre as portas, mas depois fecha. Fechando aquele parênteses lá, voltando pro tema principal aqui do negócio, né? O que o tio Bill fala no livro dele? Ele explica nesse livro aqui sobre... ele fala a empresa como um sistema nervoso, né? Então você precisa de compartilhar as informações dentro do sistema nervoso para que ele funcione, né? Então você tem um comando lá de tipo... vou pegar esse livro aqui e colocar em cima da mesa. Então, tipo, esse comando sai do cérebro e passa por vários membros do corpo para chegar lá no braço para poder fazer o comando de colocar o livro lá. Então, basicamente, é isso que ele fala. A empresa é um sistema nervoso. Então, você tem... Uma coisa dá uma reação lá na outra parte. Então, e a informação, ela precisa de fluir por todo o corpo para que ele possa trabalhar melhor. Então, quando o sistema tem informação, ele consegue produzir muito melhor. Ele consegue ter resultados muito melhores. E ele fala muito disso, de você compartilhar as informações dentro do seu negócio. E é uma coisa que é muito importante. Eu vejo muito gestor, muito empresário, que eles são muito fechados com relação à informação. Às vezes o funcionário não sabe de nada, não sabe nem os planos futuros que a empresa tem, entendeu? Então isso aí precisa ser compartilhado com o funcionário. Por exemplo, a questão do ponto, o cara precisa saber não só o ponto dele, como o ponto das outras pessoas. É aí que tá o detalhe da parada, aí que tá a manha do negócio. Baseado nessa questão que o Bill Gates falou, de a empresa ser um sistema nervoso, de compartilhar informações, e ele às vezes ele até fala no livro de compartilhar informações até financeiras mesmo com os funcionários, para eles saberem que eles fazem parte de um negócio gigante, entendeu? Que eles estão trabalhando para um negócio que dá resultado, entendeu? É claro que, tipo assim, você vai ter alguma restrição ou outra de tipo estratégico, né? Alguma coisa de negócio estratégico, alguns setores não precisam saber e tal, aquela coisa. Mas enfim, a gente tenta compartilhar o máximo de informação que a gente pode com a galera. Qual foi a mudança que eu fiz na parada de ponto para resolver essa questão? Da galera que chegava atrasado, muitos funcionários chegando atrasado, e isso aí não se resolvia. A gente fez 3 evoluções no programa de ponto, mesmo assim não resolvia. Eu fiz uma maneira que eles mesmos, com o compartilhamento da informação, começassem a se cobrar. O que eu fiz? Quando o cara vai fechar o ponto e abrir o ponto, ele vê uma tabela, um ranking de quantas pessoas, quem trabalhou mais no mês e quantas pessoas jogaram atrasadas, aquelas coisas todas. Então aquele cara que chegava atrasado, que não cumpriu a quantidade de hora certa, que não sei o que, ele automaticamente começava a se cobrar. Por quê? Ele começava a ficar lá embaixo naquela tabela. Ele começava a aparecer para todo mundo que ia bater ponto, inclusive os donos da empresa, o gerente dele, aquela coisa toda. Ficava claro para todo mundo que aquele cara ali não estava cumprindo o mínimo necessário. Então, assim, essa questão aí do compartilhamento da informação acabou cobrando eles para poderem melhorar. O que aconteceu com isso? Tivemos uma redução significativa no número de atrasos, pessoas que chegavam atrasadas que agora não estão chegando mais. E a coisa foi tão positiva que, tipo assim, tomou uma proporção positiva tão grande que eu nem imaginava. Por quê? O que aconteceu?
além deles não chegarem mais atrasados, eles começaram a brigar entre eles para ver. Porque, cara, o ser humano é competitivo, né, cara? Se você bota um ranking de alguma coisa, o cara vai querer ficar no topo do ranking, né? Esse dia pra trás o Warren Buffett tava falando, né, que é um blogueiro conhecido nosso aí, e tava falando que a melhor coisa que tem é fazer ranking. A blogosfera adora um ranking, né? Ranking de mau patrimônio, ranking de mau não sei o que. Esse com todo eufórico. É mesmo, cara. A gente é um ser humano competitivo. Então, a gente faz um ranking, o cara já louco quer brigar pra ficar no topo do ranking. Então, o que acontece? Você cria esse ranking, a coisa tomou uma proporção tão grande que os caras começaram a brigar entre eles pra ver quem ia trabalhar mais. Pra ver que, tipo, quem ia ser o primeiro lá no ranking de que mais trabalhou. Então, além de resolver o problema e chegar atrasado, você começou a ter uma mudança de mentalidade na galera com um simples ranking, com um simples compartilhamento de informação. Que às vezes você acha que, tipo, não vou passar isso pro meu funcionário, não, ele não pode saber disso. O mestre, ele tinha esse problema. Quando eu entrei lá na empresa, o mestre era muito fechado, muito corporativo, ele era muito, tipo, não, pô, a gente não pode falar isso, pô, a gente não pode abrir isso. Não, isso daí não pode ir para público, não sei o que. Eu falei, cara, libera as informações, cara, deixa os caras saberem, velho. Eles fazem parte do negócio, eles estão tocando o negócio junto com a gente. Eles precisam saber para onde a gente está indo, eles precisam de ver o resultado do que eles estão fazendo. O cara trabalha motivado com isso, velho. Aí o cara fecha o casulo ali, não passa as informações, aí pronto. Não sabe por que o negócio não está desenvolvendo. Então precisa de abrir essas informações para a galera. Então, isso aí é uma coisa que eu aprendi com o Bill Gates, porque eu já tinha lido o livro antes, né? Mas aí nessa releitura me veio essas coisas na cabeça, você vê como é que eu estava fazendo um negócio que ele estava passando inconscientemente, né? Mas, pô, você vai ver provavelmente porque eu li o livro lá na primeira vez, lá no passado, né? Aquela coisa ficou na minha cabeça por algum motivo, depois veio, explodiu agora, que eu falei, caraca, agora tudo faz sentido, né? Você começa a ligar os pontos. E às vezes ele não fala, tipo assim, ipsis litteris, né? Faz isso porque vai melhorar o seu ponto, né? É tipo, é uma ideia vaga e você não vai pra frente. Só pra você ter essas soluções, você precisa de ter uma bagagem de conhecimento. Então não adianta, o cara quer empreender, mas não quer apanhar conhecimento, não quer ler, não gosta de fazer nada disso. Não vai capengar, cara. Então assim, você precisa de ter uma bagagem, uma biblioteca de conhecimento para que você possa ter base para você tomar as decisões. Às vezes, de repente, você vai pegar um pedaço do que o Bill Gates falou, um pedaço que o Elon Musk falou, e um outro pedaço lá que o fulano de tal falou. Tipo assim, você vai juntando esses quebras-cabeças, você vai montar uma solução para você, entendeu? Mas você tem que conhecer, senão você fica perdido. Então, assim, de modo geral, o que aconteceu? Essa mudança aí, esse compartilhamento de informação gerou essa mudança. E isso daí deu um resultado excelente lá pra gente. Então, basicamente, a ideia do vídeo é essa. E tem um detalhe a mais. A galera que me acompanha mais tempo aqui nessa série sobre o empreendedorismo vai lembrar do Rick Chester. Vocês lembram do Rick Chester? Que ele se juntou com a nossa empresa agora. O Rick Chester que eu falo não é o Rick Chester real não, tá? É o cara que ele parece muito com o Rick Chester. A gente apelidou de Rick Chester. Todo mundo tem um apelido lá na empresa, né? Até os funcionários tem, né? Esse dia mesmo, um cara perguntou, pô, você não tem medo de ficar chamando os funcionários de apelido? Eu falei, cara, o meu relacionamento com meus funcionários é de muito respeito. Se o cara chegar pra mim e falar assim, pô, cara, eu não gosto desse apelido. Eu nunca coloco apelido, tipo, pra humilhar a pessoa. Eu nunca coloco apelido desse tipo. E se eu sinto que o cara não tá gostando do apelido, eu paro de chamar. Mas eu respeito eles muito, eles sabem que eu respeito. E os caras sabem como eu trato eles com respeito e honestidade. Então, tipo assim, quando você trata o cara dessa forma, o cara, ele não é só um funcionário, ele acaba se tornando parte do negócio. Então acaba que, graças a Deus, eu nunca tive problema com esse tipo de situação. Com os funcionários sempre foram tranquilaços de lidar e super. Pode ser que algum dia eu possa vir a ter, entendeu? Não tô livre desse problema, não. Mas esse meu jeitão eu não vou mudar, cara. Eu acho que a galera curte um pouco desse jeito aí. Claro que não é unanimidade, né? Nem todo mundo adora, né? Mas a galera gosta desse clima de um ambiente mais descontraído. Bom, vamos ao que interessa. Voltando aqui pro nosso foco. Vira e mexe, eu saio perdendo aí, abrindo porta e depois tem que sair fechando. Mas, especificamente aí, falando sobre essa questão aí do Rick Chester, o que aconteceu? O Rick Chester, ele não estava acostumado, né? Igual o mestre, né? Quando ele entrou, quando a gente estava na reunião, que a gente faz uma reunião semanal de gerente, né? Daí, também eu posso falar sobre isso aí, essa questão da reunião de gerente, mas eu já falei um pouco disso, do Mastermind, tem alguns artigos aqui no nosso blog sobre essa questão do Mastermind.
Mas na nossa reunião de gerente, o Rick Chester pegou e falou assim, pô, mas você vai abrir esses pontos aí, isso aí é muito perigoso, não sei o quê. Peguei e falei assim, perigoso por quê? Ele falou assim, não, o cara vai ficar vendo lá quantas horas a gente trabalhou, não sei o quê. Eu falei, ué, cara, eu penso o seguinte, meu amigo, se eu sou um funcionário, porque, assim, eu me garanto, Rick Chester, eu falei com ele, eu me garanto, eu trabalho pra caralho, velho, eu trabalho mais do que qualquer funcionário ali. Agora tem dono de negócio que é fake, o cara trabalha menos que o funcionário, isso aí tem, é uns montes, entendeu? O cara é fake, eu falei isso mesmo com ele. O cara some no meio da tarde, não volta pra trabalhar. É sábado, domingo, o cara não trabalha, não faz porra nenhuma, faz um monte de coisa, menos cuidar da empresa, entendeu? É sexta-feira, o cara não vem. Então, tipo assim, o cara some, desaparece, entendeu? Então tem dono que realmente, se abrir o ponto dele, você vai ter uma rebelião dentro da empresa. Os caras vão falar, porra, tô ralando igual um puto aqui, pra esse filho da puta aí não ralar junto comigo, porra. Tô aqui no meio da frente do combate aqui e esse puto aí só aproveitando a vida. Então, assim, você tem que se garantir, eu falei com ele. Eu me garanto, cara. Eu sei que eu trabalho mais do que qualquer um ali dentro. Entendeu? Que eu trampo sábado, domingo. Você também deve trabalhar sábado, domingo. Você trabalha depois do horário. Você sai daqui, pelo menos eu e o mestre. Pelo que eu conheço o mestre, eu e o mestre, pelo menos, a gente trabalha sábado, domingo. Trabalha depois do horário. Então, porra, os gerentes, de modo geral, né? Quase todos eles trabalham sábado, domingo, depois do horário. Esses aí não tem problema. Até que o rank lá dos top, a maioria é gerente. Porque é uns caras que ficam, que dão sangue mesmo. Até porque pro cara virar gerente, o cara tem que mostrar resultado, meu. Não tem como o cara virar gerente, que maluco que bate ponto 6 horas da tarde e vem embora pra casa. Porra, que gerente é esse? Entendeu? Não existe isso. Então eu peguei e falei com ele, se o cara realmente não entrega resultado, aí ele não vai querer compartilhar informação. Agora, pro cara que entrega resultado, para pra pensar, olha a motivação que você cria no funcionário. Você, além de mostrar para ele que, porra, você está executando o serviço, ele vai falar assim, porra, se o meu chefe, que é o meu chefe, tá ali e trabalhou, porra, sei lá, 12 horas a mais do que eu, porra, eu tô fazendo uma coisa errada, entendeu? Tô fazendo uma coisa errada. Então o cara vai pensar isso, entendeu? Com certeza. E é o que eu falei, que acaba criando o ciclo de virtuoso, né, de positivismo dentro do negócio, né? Então o cara vê uma atitude positiva sua e ele começa a replicar aquilo. Agora, se você que é o dono não mostra atitudes positivas, como é que ele vai ter? Esse tempo atrás mesmo eu estava conversando tem um menino lá que eu estou preparando ele para assumir a área de desenvolvimento. Aí de vez em quando eu dou uns insights para ele, deixo ele fazer uns ensaios lá de tipo, administrar algumas coisinhas e tal. Aí eu peguei e falei com ele assim, pô, cara, o que eu observei? Teve um belo dia que deu um problema, e aí, pô, ele estava como gerente, ele estava responsável no setor. E eu estava ocupado fazendo uma outra coisa lá, um processo de negócio de fusão. E aí ele pegou, falou com o funcionário, falou assim, pô, fulano de tal, resolve essa parada aí pra mim. E meteu o pé, e foi embora. Tipo assim, ele é um cara muito bom em alguns aspectos, mas ele peca muito nisso. Eu já falei com ele, eu falei, cara, se você quiser ser gerente, acabou a sua vida, velho. Eu vou te ligar 9 horas da noite, porque eu faço isso aí, porra. Dá 5 horas da manhã, que às vezes eu lembro de alguma coisa, eu falo, porra, eu vou ligar pro filho da puta. Aí eu ligo e pergunto as coisas com ele. Tipo assim, não tem vida mais, velho. Porque eu não tenho vida. O nego me pergunta, me manda mensagem depois do horário, os clientes, eu tenho que responder. Então você tem que aceitar o jogo. Quer ganhar dinheiro? Quer, beleza, mas você vai pagar o pato também, velho. Então, ele tem esse defeito, tipo assim, aquele cara, tipo, bateu meu ponto, eu quero ir embora, não sei o quê. Então, tipo assim, aí o que ele fez? Ele botou pro cara fazer o negócio, e eu tô acompanhando de longe, né? E meteu o pé. Aí, quer dizer, eu peguei e falei com ele, cara, aí eu assumi a parada, né? Aí eu peguei, entrei, conectei junto com o funcionário, fiquei lá junto com ele. Falei, porra, cara, você chega pro seu subordinado, manda ele fazer a parada e vai embora pra casa, velho. O cara vai falar o quê? Porra, eu vou ficar me matando pra esse filho da puta aqui? Se nem... Pô, beleza que você não precisa de resolver o negócio, que às vezes talvez você não conheça, né? Mas você tem que estar ali pagando preço junto com o cara, velho. Porra, se o cara tá ali, você fica ali do lado dele até ele acabar, velho. Se ele acabar meia-noite, foda-se, você vai ficar até meia-noite com ele, porra. Agora você não pode fazer isso. Então, tipo assim, é o que eu falei. Se o dono, se o gerente não faz por merecer, se ele é um fake, né? É uma farsa, né? Aí realmente essa merda toda vai por água abaixo. Agora, se o cara realmente
fala e faz acontecer, aí sim, aí ele vai ter pontos muito positivos com essa implementação. Então tem que tomar cuidado, você aí que está pensando em fazer isso. Pô, vou fazer isso que o Viver fez. Mas se você for uma farsa, meu amigo, não faz não, cara. Não faz não que você vai se entender. Não faz não. Isso aqui é para quem realmente trabalha, cara. As paradas que eu falo aqui é porque realmente eu pago sangue na parada, entendeu? Porque senão o cara que é coachzinho, essas coisinhas aí da vida aí, não aguenta não. Não aguenta o trampo não, velho. Abre o bico. Então, assim... Bom, enfim, acho que deu pra gente abordar aí os principais pontos aí, são 4h20 já, eu quero assistir um seriado aí. Deu pra gente abordar aí os principais pontos aí que eu queria comentar com vocês. Compartilhamento de informação, compartilhem as informações, que isso é muito importante. Crie um ranking para que seus funcionários mesmo se cobrem, entendeu? Você lembra lá na escola, com o professor, lá, muito lá atrás, né? Não é agora que essa era comunista aí não, né? Acabaram com as escolas, tudo, né? Putz, grila, velho. Mas o pessoal que é mais antigo deve lembrar que, tipo assim, o professor fazia chamada dos malucos, falava a nota dos caras lá na frente. Meritocracia, cara. Falava, fulano, nota 10, cicrano, nota 8. Aí falava lá, viver dividindo nota 5. Tá reprovado. Então, porra, pra aquele cara que ficava lá embaixo era vergonhoso. Era vergonhoso. Aí, esses merda desses esquerdistas aí, né, que são contra a meritocracia, coitado do menino, vai se sentir oprimido porque ficou por último. Não sei o quê. Um dia pra trás, os meus sobrinhos foram numa competição, né, cara? Aí, tipo, todo mundo ganhou medalha. Eu falei, porra, pra que essa porra dessa competição se todo mundo ganha medalha nessa merda? Pra que essa merda, essa competição? As criancinhas tudo ganharam medalha. Não, é importante participar. Participar o caralho. Quem ficou por último que não ganha medalha, porra. Que ele aprenda na vida. Você acha que vai ser o que na vida dele mais pra frente? Vai crescer, vai virar um retardado. Que é o que tem aí, um monte aí, trampando aí, que você fala com os caras choram num canto lá da porra da sala porque levou um esporro, entendeu? Porque nunca sofreram bullying. Então, tipo assim, fica super protegendo. Então, tipo assim, antigamente era assim. O professor chegava lá e falava, fulano de tal, cicrano, nota 10, beleza. Você é um merda, tirou 0, seu bosta. Tem que mostrar pro cara, pra todo mundo, que ele é um bosta. Isso vai fazer o quê? Ou ele melhora, pra deixar de ser um bosta, ou no próximo mês ele vai ser taxado de bosta de novo. Então, assim, vai acabar motivando ele para buscar uma melhora. Então, no momento que você publica essas informações para ele, eles mesmos começam a competir entre eles para ver quem vai ficar primeiro. Porque ninguém quer ser o merda da parada, entendeu? Ninguém quer ser o merda. E detalhe, os donos e os gerentes estão vendo quem é o merda da parada, o que é de tudo, né? Então, assim, eles têm que correr atrás agora para poder dar resultado. Então, a parada o esquema é esse daí mesmo. Compartilhe as informações de forma com que faça que eles se autopoliciem, né? E aí você não precisa mais ter que ficar se estressando com o seu funcionário, tem que ficar chamando ele, a atenção dele, tem que ficar cobrando ele, não sei o que, aquela coisa toda. Então é isso, galera. Acho que deu pra gente passar os principais pontos aqui. Agradeço aí quem ficou até o final aí, escutando aí esses montes de reclamação, que a gente começa a relembrar das paradas e ver o que os caras fizeram com o nosso Brasil, aí a gente fica revoltado, velho. Mas enfim, faz parte do jogo, né? Agora tem que reverter essas coisas tudo. Mas devagarzinho a gente vai mudando, vai melhorando as coisas e o negócio é um processo, cara. Não adianta, você não vai conseguir de primeira acertar. Você vai descobrindo o seu jeito ali, faz uma melhor aqui, outra melhor ali. O importante é você estar sempre buscando observar o seu negócio e ver aonde você pode melhorar ali dentro. E buscando essas melhorias ao longo do tempo, você vai ter um resultado positivo ali do seu negócio, um aumento de receita, um aumento de lucro, etc e tal, e por aí vai. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai ficando por aqui nesse vídeo da série do meu negócio. Provavelmente o próximo vídeo deve ser sobre migração ou sobre... vamos ver se eu faço um videozinho sobre imigração antes de chegar em dezembro. Capaz de dezembro, nós estamos chegando aí perto de novembro, dezembro é capaz de eu não fazer vídeo não, galera. Bom, mas enfim, a gente vai se falando aí, um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso. O que é isso?
Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Clique em joinha, deixe o seu gostei, Consegui mais inscritos, eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.